Seu nome ecoa através da história, eternamente ligado à máxima traição. Judas Iscariotes, o homem cujo nome se tornou sinônimo de traição, é uma figura complexa e enigmática. Mas e se pudéssemos voltar no tempo, colocarmos-nos em suas sandálias e vislumbrar o mundo através de seus olhos? E se pudéssemos entender suas motivações e seus sonhos? Judas, como muitos em sua época, ansiava por um Salvador, um líder que quebrasse as correntes da opressão romana e restaurasse Israel à sua antiga glória. Ele não estava sozinho em seu desejo. Muitos judeus esperavam por um Messias guerreiro. Ele viu em Jesus uma figura carismática, um fazedor de milagres, alguém que poderia acender as chamas da revolução. Jesus curava os doentes, alimentava os famintos e pregava uma mensagem de esperança e redenção. Seria este o Messias, o Rei poderoso profetizado para libertar seu povo? Eu me perguntava se Jesus era realmente o escolhido, aquele que traria a libertação tão esperada. Cheio de fervor patriótico, eu imaginei uma procissão triunfante em Jerusalém, Jesus à frente, derrubando bandeiras romanas e estabelecendo seu reino terreno. A visão de um novo reino de justiça e paz me enchia de esperança. Ele pode ter se imaginado ao lado de Jesus, um conselheiro de confiança, um guerreiro de Deus, fundamental na condução a esta nova era de paz e prosperidade para Israel. Judas sonhava em ser parte integrante desse novo reino. Seu coração, em brasa com o zelo de um zelote, ansiava pelo dia em que as ruas de Jerusalém estivessem vermelhas, não com o sangue de mártires, mas com o sangue de seus opressores. Ele queria ver a justiça sendo feita, mesmo que isso significasse derramamento de sangue. Minha fé, no entanto, estava profundamente entrelaçada com minhas aspirações políticas. Eu acreditava que a libertação de Israel era a vontade de Deus e que Jesus era o instrumento dessa libertação. Eu acreditava em Jesus, sim, mas talvez mais na versão de Jesus que eu havia construído em minha mente. Um rei guerreiro que satisfaria meus desejos terrenos de libertação e poder. Eu via Jesus como um líder que nos conduziria à vitória. Esta deturpação, esta mistura de ansejo espiritual com ambição mundana, acabaria por colocá-lo em rota de colisão com o destino, levando-o por um caminho de traição e desespero. Judas se viu preso entre sua fé e suas ambições. Sua história serve como um lembrete pungente de que a verdadeira fé não pode ser enraizada em ganho pessoal ou na busca pelo poder mundano. A fé deve ser pura e desinteressada, focada no amor e na devoção a Deus. Ela deve ser fundamentada em um amor profundo e permanente por Deus, uma disposição de render nossos próprios desejos e confiar em seu plano divino, mesmo quando ele se desenrola de maneiras que não podemos compreender. A verdadeira fé exige entrega e confiança absolutas. Jesus, no entanto, falava de um tipo diferente de reino, um reino que não é deste mundo. Ele não buscava um trono terrestre, mas um trono nos corações das pessoas. Sua mensagem ressoava com temas de amor, perdão e humildade, valores que pareciam estar em desacordo com a derrubada violenta que Judas imaginava. Ele pregava a transformação interna, uma revolução do espírito. Ofereça a outra face. Ame seus inimigos. Essas palavras eram um chamado à paz, um convite para transcender o ódio e a vingança. Encontre consolo não no poder terreno, mas na libertação espiritual. A verdadeira liberdade, segundo Jesus, vinha da paz interior e da conexão com o divino. Ele desafiou o status quo, não com espadas e escudos, mas com palavras que perfuravam o coração e desafiavam o próprio cerne de suas crenças. Ele oferecia uma nova visão, uma nova esperança. Imagine Judas, com a testa franzida, lutando com esses ensinamentos. Ele estava dividido entre sua lealdade a Jesus e suas próprias expectativas de um Messias guerreiro.
Poderia este ser realmente o caminho para a liberdade? Judas se perguntava se a paz e o amor poderiam realmente derrotar a opressão romana. Onde estavam os chamados às armas, as estratégias para a rebelião? Judas ansiava por um líder que levantasse um exército, que lutasse com força bruta. A mensagem de Jesus parecia contradizer tudo o que eu acreditava que um Messias deveria ser. Eu esperava um libertador, um conquistador. Essa dissonância, esse abismo entre as expectativas de Judas e os ensinamentos de Jesus, criou um terreno fértil para a dúvida e a desilusão. Cada milagre que Jesus realizava, embora poderoso, não preenchia o vazio que Judas sentia. Os milagres, as curas, a expulsão de demônios, tudo isso eram demonstrações inegáveis de poder, mas não eram o tipo de poder que Judas buscava. Ele queria ver a queda dos opressores, não apenas a cura dos oprimidos. Eu ansiava por uma demonstração de força, um golpe decisivo contra a tirania romana. Eu queria ver a justiça sendo feita de forma tangível e imediata. Eu ansiava pelo tangível, a gratificação imediata de ver meus inimigos vencidos e meu povo libertado. A vitória nas batalhas, a celebração da liberdade conquistada. As sementes do descontentamento, semeadas pelo choque entre as expectativas terrenas e as verdades espirituais, começaram a criar raízes no coração de Judas. Ele se sentia cada vez mais distante da visão de Jesus. Ele havia depositado sua fé em uma interpretação falha do Messias, uma projeção de seus próprios desejos, em vez de uma aceitação do plano divino de Deus. Ele estava preso em sua própria visão limitada. Esse mal-entendido fundamental, esse anseio por um reino construído sobre o poder mundano, acabaria por preparar o caminho para sua trágica queda. A tragédia de Judas foi não conseguir ver além de suas próprias expectativas. Jesus, com sua percepção divina, viu a turbulência crescendo dentro de Judas. Ele testemunhou a luta do discípulo, a batalha interna entre ambição e devoção, entre desejos terrenos e verdades espirituais. Seu coração doía por Judas, sabendo o caminho que ele estava escolhendo, a escuridão que ameaçava consumi-lo. Imagine Jesus, com os olhos cheios de tristeza, compartilhando a refeição da Páscoa com seus discípulos, sabendo que um deles abrigava traição em seu coração. O peso desse conhecimento, a dor da traição iminente, deve ter sido um fardo pesado de suportar. Mesmo em sua angústia, Jesus estendeu amor e compaixão a Judas. Ele lavou os pés de Judas, um gesto de humildade e serviço, um testemunho de seu amor inabalável, mesmo para aqueles que o trairiam. Ele ofereceu a Judas pão e vinho, símbolos de seu corpo e sangue, um ato final de graça e perdão. Nesses momentos íntimos, Jesus revelou a profundidade de seu amor, um amor que transcendeu a traição, um amor que ofereceu redenção mesmo diante da escuridão. Ele conhecia o coração de Judas, via o vislumbre de dúvida e desespero que ameaçava extinguir a luz dentro dele. E, ainda assim, Jesus nunca desistiu dele. Ele continuou a ensinar, a guiar, a amar, esperando que Judas finalmente escolhesse o caminho da retidão. Mas a força da escuridão, alimentada pela ambição equivocada e pelo peso de suas próprias escolhas, provou ser forte demais para resistir. O jardim do Getsêmani, um lugar de profunda reflexão e oração. A escuridão cobria as oliveiras, criando um cenário sombrio e misterioso, e um silêncio pesado pairava no ar, como se a própria natureza estivesse em espera, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas ao vento suave e pelas orações angustiadas de Jesus, que ecoavam na noite tranquila. Foi aqui, neste santuário isolado e sagrado, que Judas fez sua escolha fatídica, um momento que mudaria a história para sempre. Guiado pela ganância, consumido pela dúvida e pela confusão interna, e cego por minhas próprias expectativas destruídas e sonhos desfeitos,
traí aquele que eu havia seguido com tanta esperança e fé. O beijo, símbolo de amor e lealdade, que deveria unir, tornou-se um instrumento de traição. Um gesto que selou um destino trágico. Judas, com o coração pesado com o peso de suas ações, abraçou a escuridão. Um vazio que não podia ser preenchido, condenando Jesus a um destino que ele sabia ser injusto e cruel. As 30 moedas de prata, um preço miserável para uma traição tão grande, uma quantia insignificante para tal traição, que não poderia comprar paz ou redenção, tornaram-se uma lembrança constante de seu pecado, um peso que ele carregaria para sempre, uma manifestação física de sua fragilidade e falibilidade humana. O remorso, rápido e agonizante, tomou conta de mim, como uma tempestade interna. A gravidade de minhas ações, o peso insuportável de minha traição, a percepção de que eu havia traído o Filho de Deus, o Salvador, me esmagou com seu peso, deixando-me sem fôlego e sem esperança. Eu havia trocado minha integridade por um punhado de moedas, um preço irrisório, minha lealdade por um momento de poder percebido, uma ilusão passageira. Mas foi uma vitória vazia, um triunfo de pirro que o deixou vazio e cheio de desespero, sem redenção. A história de Judas é um lembrete severo da natureza destrutiva do pecado, um aviso eterno, a maneira como ele pode distorcer nossas percepções, obscurecer a verdade, nublar nosso julgamento e nos conduzir por caminhos de destruição e desespero. Destaca o perigo de permitir que ambições mundanas e desejos pessoais eclipsem nossa bússola espiritual, desviando-nos da vontade de Deus e nos levando a um caminho de escuridão e perda,